O Chicago Bulls é uma das marcas mais reconhecidas de todo o esporte mundial, e dentro da quadra a franquia passou por uns anos bem complicados, se é que você me entende. Depois de mais alguns anos fora dos playoffs, o Chicago Bulls finalmente mudou o comando do projeto, contratou um novo técnico e recebeu a quarta escolha do draft. E foi nesse momento que Caleb Wilson apareceu. Caleb Wilson, a grande esperança do Chicago Bulls. Com 20 anos, 2,8 metros de altura, ele fez a sua estreia na Summer League com 35 pontos, quebrando o recorde. Pois apesar de tudo, ele acertou 6 bolas de 3, que era o seu ponto fraco. E o mais bizarro é que em 4 partidas, o Caleb Wilson transformou o pessimismo do Chicago Bulls em uma simples pergunta. O Chicago Bulls finalmente encontrou uma verdadeira estrela para construir o seu futuro? Hoje vamos entender o porquê Caleb Wilson é essa grande esperança para a franquia. Mas para entender todo esse peso que está no Caleb Wilson, precisamos observar o momento da franquia. Bulls terminou a temporada de 2025 e 2026 com 31 vitórias e 51 derrotas. Foi a quarta temporada consecutiva sem chegar nos playoffs. O time ficou apenas na 12ª posição do leste, com o 25º ataque, a 22ª defesa e um dos piores saldos de eficiência da liga. E o mais preocupante não foi o resultado, foi essa sensação de estagnação, foi esse pessimismo do torcedor, como um time que basicamente era só Derrick Rose e Scottie Pippen, Michael Jordan e parava por aí. Eu só ia pro Dennis Rodman, mas acabava por aí. E o que restava para os Chicago Bulls era basicamente ficar no limbo da NBA, porque apesar de não conseguir disputar pro título, eles também não eram fracos o suficiente para pegar uma pique para reconstrução. E para mais um motivo dos brasileiros torcerem para esse time do Chicago Bulls, além do Caleb Wilson, é que agora basicamente a diretoria trocou o técnico e o técnico é brasileiro, Thiago Splitter, e era técnico do Blazers. E ele basicamente era ajudante, era auxiliar técnico. Aí quando o técnico de origem saiu, aí o Blazers foi lá e realmente pegou o primeiro posição, né, posição master ali, que é o de técnico. E o Blazers não soube aproveitar, ofereceu um contrato baixo, o Thiago Splitter recusou e saiu do Blazers e simplesmente falou assim, mano, eu vou para o Chicago Bulls. E realmente o Thiago Splitter tá fazendo uma coisa que poucas pessoas fazem. Os técnicos normalmente não vão pra Summer League, eles não atuam pela Summer League por questão de preguiça, né? Nem questão que eles não podem. Realmente os caras têm preguiça, não sei o que acontece. Só que, brasileiro que é motivado, brasileiro, na raça, foi lá e foi ser técnico da Summer League e já treinou o Caleb Wilson. Eu acho que foi até uma estratégia. E agora, com esse novo treinador, a mensagem passa a ser diferente, que é uma ideia de reconstrução, que agora temos Mata Buzelis, Josh Giddey e agora o Caleb Wilson. Cara, um trio que é perfeito para reconstrução. Esses três são jovens muito bons. O Giddey ex-OKC, né? E essa quarta opção de draft não é apenas mais um jogador novo querendo entrar no elenco, mas sim mostrando o significado de reconstrução que tá marcando, basicamente levando todo esse peso nessa quarta pick, que é o Caleb Wilson, jogando toda a expectativa nele, que vai ser o principal nome, o principal emblema para essa reconstrução. E agora vamos nos aprofundar em quem é o Caleb Wilson. O Caleb Wilson, ele basicamente chegou na universidade como um dos principais prospectos da sua geração, porque no ensino médio ele foi eleito o Mr. Georgia Basketball, depois de conduzir sua escola ao seu primeiro título estadual da história. Na temporada de destaque, ele produziu mais de 21 pontos, 11 rebotes, 5 assistências, 3 tocos e 2 roubos de bola. Logo depois ele foi para North Carolina, que muitos sabem que é o local onde o Michael Jordan jogou. Então ele jogou na mesma faculdade do Michael Jordan e jogou no mesmo time da NBA do Michael Jordan. Então, cara, os sinais todos estão indicando que ele é um novo futuro da franquia. Não vou falar com o Michael Jordan, tá maluco falar isso, mas um novo futuro da franquia. Aí você deve estar se perguntando, o que abaixou o nível dele? Ou quem que se sobressaiu acima dele, que foi realmente o cara que foi destaque porque ele tá na quarta posição? E, cara, o real motivo dele tá na quarta posição e o Darren Peterson tá na segunda posição é basicamente a questão do arremesso de 3 do Caleb Wilson, porque, cara, se você pegar assim a quantidade de arremessos que ele errava e a eficiência dele no arremesso de 3 era muito baixa, então esse foi dado como o maior problema dele. Só que quando ele chegou na Summer League, como eu falei, ele bateu o recorde de pontos
vários recordes de pontos, e ainda a questão sobre 6 bolas de 3 acertadas no primeiro jogo. Então ele consertou essa questão, parece que ele ficou arremessando 3 até morrer mesmo. E cara, ele tava on fire e manteve isso durante os jogos da Summer League. Então cara, o cara tá basicamente sendo um homem perfeito. A verdade é essa. Cara, pra você ter noção, colocaram ele até na equipe ideal da Summer League. Mas é óbvio, não dá pra você levar tanta consideração assim na Summer League, porque a Summer League não é temporada regular, que até na temporada regular já é meio escaralhado, entendeu? Mas tipo, já não é uma temporada regular, ou seja, é mais várzea, podemos dizer assim, questão de defesa, questão de nível técnico e diversas outras coisas com relação à estrutura e organização de equipe, entendeu? E o que mais impressionou até pra mim, cara, foi a questão da personalidade dele, porque ele não ficou intimidado chegando na NBA chegando na Summer League, pra chegar na NBA ele também tá com esse jeito de não ficar intimidado, que simplesmente muito bom. O cara falando que ele quer ser o Rook of the Year, né? Ele ganhou o calouro do ano, ele quer ser o novo Michael Jordan, podemos dizer assim, em outras palavras. Eu acho que foi palavras dele mesmo, se não me engano. Não foi nem outras palavras. Ele falou isso numa entrevista. Mas a do Rook eu posso confirmar 100%. Mas, cara, realmente, ele mesmo está colocando a pressão, entendeu? Tipo, ele coloca a pressão, ele já sabe que tem essa pressão, ele coloca a pressão e ainda entrega. Então, cara, vai ser muito maneiro. Eu acho que eu assistirei muitos jogos do Chicago Bulls esse ano, muitos jogos mesmo. E agora, se você parar pra pensar, que o Mata Buzelis vai ter mais um reforço nesse garrafão e que vai formar um quinteto de Norman Powell, que, pô, ele foi trocado pro Bulls, o Nick Claxton, Mata Buzelis, Josh Giddey e Caleb Wilson, cara, mistura questão de ser veterano, juventude. Vai ser muito legal assistir esse quinteto, o Chicago Bulls e tudo que envolve essa franquia vai ser muito legal, cara. Vai ser muito legal mesmo. Mas claro, toda empolgação precisa de cautela. Na universidade, como eu disse, ele só acertou 25% dos arremessos de 3. Obviamente, na Summer League ele melhorou, mas também foi um recorte de 4 jogos, enquanto na universidade, pô, foi o ano inteiro. Então, é mais confiável que ele fez na universidade, mesmo além da pressão e de toda essa questão. Eu acredito que ele tenha melhorado, eu acredito sim que ele tenha melhorado, mas é um ponto que você tem que ficar com o pé atrás ainda. E sobre essa questão de perímetro, né, cara? Porque não é muito do Giddey e do Claxton de fazer de espaçar a quadra, né? Então eu acho que vai depender muito dessa vontade, dessa habilidade que ele vai ter pra realmente ser esse cara que vai fazer essa função. E vai ser papel fundamental do Thiago Splitter fazer essa mediação pra adaptar o Caleb Wilson à NBA, porque apesar de tudo, não tem indícios de que ele vai ser um cara frágil. Só que, pô, 82 jogos não é pra qualquer um. E não é uma rotina que qualquer um se adapta também. E o Thiago Splitter, ele tem muito dessa proximidade com a questão do jogador que tá em desenvolvimento, com questão de manter o foco e a organização do ambiente. Então, tipo, o Caleb Wilson, ele vai ficar menos pressionado assim, dessa forma, que nós já aprendemos com outro cara aí no Chicago Bulls, que você não deve tacar toda a culpa nele, né? Tipo, toda a pressão nele, que senão todo mundo já sabe qual é o resultado. E cara, parando pra pensar, se você pegar esse último draft, eu acho que de todos eles que apareceram, até o próprio J.J. Leibança, que a gente via ele como um franchise player, ele tem todo um futuro, tipo, toda uma expectativa dele ser o franchise player de uma equipe. Cara, se você pegar gente a gente ali, pelo menos desse top 4, eu acredito que... não, tem o Ken Boozer também. Mas o Ken Boozer e o Caleb Wilson são os dois que, cara, ele vai entrar já sendo franchise player. Ah, mas o Josh Giddey, cara, não comparem. Quando começar, vocês vão ver. Não vou queimar minha língua. E ainda tem a questão do Ken Boozer, porque o Ken Boozer, cara, ele vai entrar num time que ele já vai chegar sendo melhor. Querendo ou não, cara, não dá. Aquele time do Memphis Grizzlies é triste, é muito horroroso. E o ponto que a gente quer chegar com isso tudo qual é o prazo e a janela para conquista de um título, ou pelo menos tentar, né, da parte do Chicago Bulls. Por quê? Eu acredito que esse ano o máximo que eles vão pegar é play-in.
O máximo do máximo estourando. Só que eu acho que o mais importante é você definir o que cada um vai fazer, porque ainda parece ser muito indefinido o que cada um faz nesse time. É meio desconexo. E com o Thiago Splitter, acredito que tudo vai melhorar, assim como melhorou no Blazers. Melhorou muito no Blazers. O Blazers estava uma várzea e foi pro que virou, cara. O Blazers foi realmente muito bom, cara. Foi muito bom. Muito bom o que aconteceu na temporada passada. Só que eu não tenho certeza se com esse elenco o Chicago Bulls consegue pegar playoff direto. Impossível não é. Impossível não é, mas eu tenho minhas dúvidas. E cara, você não precisa torcer pro Chicago Bulls pra você ficar feliz com o que tá acontecendo com o Chicago agora, porque vir o Caleb é basicamente chegar um cara que vai dar uma identidade de uma nova geração pro Chicago Bulls, que é uma coisa que a gente não vê desde o Derrick Rose. Então realmente é uma coisa que empolga muito todo mundo, qualquer pessoa que gosta do basquete. E cara, na minha opinião, ele vai ser um cara que vai trazer essa identidade pro Chicago Bulls. Mas e você? Deixa aqui nos comentários qual você acha que é o teto desse Chicago Bulls agora com o Caleb Wilson e o tempo mais ou menos até a engrenagem realmente começar. Assim como foi com o Michael Jordan. Não pense que o Michael Jordan trouxe resultado desde o início. Quase falei que não foi isso tudo. Não pensa que o Michael Jordan já trazia resultado no primeiro, no segundo e terceiro ano. Não foi assim também, não. Demorou uns bons aninhos aí pra começar tudo a fluir. Mas é isso, dá o like, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho pra todos os dias receber a notificação que todo dia tem vídeo aqui, mano. Todo dia, se você entrar aqui no canal, vai ter vídeo. Pode me cobrar. É isso, tamo junto.